Queridos, não é sobre nós, é sobre Jesus. Quando nós nos propomos a rever as prioridades do reino, não é sobre nós, é sobre Jesus. Nestes dias de conferência, o nosso desejo é levar você para Jesus, levá-lo diante da cruz e fazer com que você reveja as prioridades da sua vida à luz de Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E nesta noite, queridos, no tempo que eu tenho para trazer a reflexão da palavra de Deus, pensando neste tema, revendo as prioridades do reino, eu queria que você pensasse nesta ordem de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo. As pessoas vivem debaixo de muitos jugos. Jesus estava diante de uma multidão cansada e sobrecarregada, porque ela estava debaixo de muitos jugos. O jugo da religiosidade judaica, onde escribas e fariseus colocavam sobre eles fardos pesados e difíceis de carregá-los, onde eles não ajudavam nem sequer com um dedinho. O jugo do imperialismo romano, que impunha sobre eles altos impostos, e eles trabalhavam, e no final do mês ficavam com uma pequena quantia, e o resto ia para o Império Romano. O jugo das doenças, muitas pandemias, muito mais do que hoje, sem remédio, sem vacina. Por causa disso, muitas mortes. Por conta da escravidão imposta pelo Império Romano, muita pobreza, muita miséria. E Jesus olha para aquela multidão cansada, como ovelhas que não têm pastor. Ele diz: vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Queridos, eu queria que nesta noite você pudesse rever as prioridades do reino, as prioridades da sua vida, as prioridades da sua agenda, as prioridades dos seus negócios, as prioridades dos seus estudos, mas conseguisse ver tudo isso à luz desta afirmação: tomai sobre vós o meu jugo. E isto, queridos, implica necessariamente em três coisas fundamentais. Primeira, submissão. Segunda, comunhão. Terceira, serviço. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, em primeiro lugar, isso significa submissão. A palavra jugo é uma palavra que era usada para descrever todos aqueles apetrechos, toda aquela cangalha que era colocada sobre os animais. Um cabresto, um freio, uma rédea sobre o animal, a cangalha, e este animal então era atrelado a uma carroça, a uma charrete, a um arado, ou um arreio era colocado sobre ele, para que ele pudesse ser montado. E segurando naquela rédea, ia aquele que estava guiando, aquele que estava subjugando aquele animal. Um animal sob jugo é um animal que é submisso. Ele está submisso, ele não está livre mais no pasto. Ele foi pego lá no pasto, foi trazido ali para o curral, ali para aquele local onde ele é tratado, trabalhado. Toda aquela cangalha é colocada sobre ele, e ele é atrelado àquele instrumento de trabalho. Agora ele está sendo subjugado. Significa que agora ele não tem mais domínio da sua vida, não tem mais controle das suas ações. Significa que agora quem o controla é quem está segurando as rédeas.
para a direita, para a esquerda, diminui, acelera. Queridos, quando eu tomo o jugo de Jesus sobre a minha vida, significa que eu estou submisso. Eu estou dizendo: Jesus, a partir de agora eu não tenho mais controle da minha vida. A partir de agora eu estou sob o teu comando. Quando eu penso em submissão, isso significa que agora eu tenho um dono. Eu pertenço a alguém que me controla, alguém que dirige a minha vida, alguém que governa as minhas atitudes, alguém que governa as minhas ações, alguém que dirige e governa a minha agenda. A minha agenda, revista dentro desta visão, tem como prioridade estar debaixo do governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós vivemos hoje numa cultura extremamente antropocêntrica, onde todas as pessoas dizem: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu determino a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, o corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. Queridos, esta é a filosofia que dirige e governa a nossa sociedade. Mas isto não é verdade, isto é mentira, isto é uma mentira do diabo. Eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono do meu corpo, eu não sou dono do meu nariz. O dono de todas as coisas chama-se Deus. O dono de todas as coisas chama-se Jesus Cristo. Ele é o Senhor. O grupo acabou de cantar que Ele é que reina. Ele é o Senhor que está no governo de tudo. A Bíblia diz que Deus deu a Ele todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Rever as prioridades do reino significa que você está aceitando ser submisso a Jesus, e que a partir de agora a sua vida será governada, dirigida por este Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, tomar o jugo como uma forma de rever a prioridade do reino implica em comunhão. Por que comunhão? Porque quando o agricultor, o lavrador, vai atrelar um animal a um instrumento de trabalho, geralmente ele não faz isso com um animal só. Geralmente ele usa uma dupla de animal, dois animais, uma na esquerda, outro na direita. A gente chama de juntas de animais, ou cavalos, ou burros, ou éguas, ou bois. No Nordeste tem muitos que usam bois, né? E aí ele forma uma junta de animais, um do lado do outro. As cangalhas são colocadas em um animal e em outro animal, e esses animais são amarrados aqui no meio e atrelados àquele instrumento de trabalho, seja uma charrete, seja uma carroça, seja um arado, uma outra coisa qualquer. Dependendo do peso daquilo que vai ser puxado, 2 juntas de animais, 4 animais, ou 6 animais, ou 8 animais. Imagine se esses animais não estiverem em comunhão. Imagine se eles não estiverem em harmonia. Imagine que o animal que está na frente, né, puxando aqueles outros animais, resolve fazer uma saída para a direita, e o que está aqui faz uma para a esquerda, né? E você está ali puxando a charrete a 30, 40 por hora, e de repente aquele primeiro animal diz: eu não vou continuar caminhando em frente, eu vou sair para a direita, e outro sai para a esquerda. Imagine o estrago que isso vai acontecer. Imagine que os animais aqui da direita estão andando a 10 por hora e os daqui estão andando a 7 por hora. Ou imagine que um vai para frente e outro dá ré. É como um coral. É como um coral, tem que haver harmonia. Todos têm que cantar no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Por isso tem um regente, um maestro lá na frente que vai conduzindo. Queridos, quando eu tomei o jugo e aceitei que Jesus é o Senhor da minha vida, e eu me tornei submisso a Cristo, isso significa que agora eu estou debaixo do jugo de Jesus. Só que eu não estou sozinho. O Paulo está aqui comigo, o João, a Maria, o Pedro,
o Tiago, a Renata, a Poliana. São várias pessoas, são vários servos, dezenas, centenas, milhares deles que estão debaixo do jugo de Jesus. Isso significa que uma vez que nós nos tornamos servos de Cristo, nós nos tornamos a família de Deus, nós nos tornamos a igreja de Cristo. E Paulo diz que agora nós somos um corpo. Ele vai dizer: há um só Deus, e uma só fé, e um só batismo, e um só Senhor. Ou seja, queridos, nós somos apenas um povo, um grupo só. Não importa se você é presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, ou se você é neopentecostal, mas se estamos debaixo do jugo de Cristo, estas denominações e toda essa caracterização fica de lado em prol de um propósito maior, que é o reino de Deus. Então nós temos que viver em comunhão. Para vivermos em comunhão, precisa existir amor, existir graça, precisa existir todo um sentimento de respeito de um para com o outro, tem que haver toda uma interação. Para que isso aconteça, todos nós temos que entender que um tem que ajudar o outro, suportar o outro, um tem que estender a mão para o outro e assim caminharmos a nossa vida. Estamos vivendo esse período de pandemia tão difícil, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de tanta gente passando necessidades. A cada 10 famílias no nosso país, 6 estão passando fome. Comunhão significa estendermos a mão àqueles que precisam, fortalecermos os mais fracos, atendermos os necessitados. Comunhão significa que todos estamos caminhando na mesma direção, com a mesma intensidade de força, com a mesma velocidade, com o mesmo propósito, todos indo para Jerusalém, todos indo para o céu. Então temos que ir todos na mesma pegada, seguindo o mesmo Senhor, o bom pastor, que vai à nossa frente. Não pode haver brigas, conflitos, partidarismos, angústia, amargura, ódio, ciúmes, invejas. Estas coisas são do mundo. Paulo diz: isto vocês praticavam quando vocês eram filhos das trevas. Então vocês viviam nestas paixões, nestas obras carnais, mas agora vocês são filhos da luz. Então não pode mais haver brigas e contendas e discussões e traições e mentiras, e um ofendendo o outro. Paulo diz: vocês são um corpo, e ainda que num corpo existam muitos membros, todos trabalham em prol do corpo. Eu nunca vi ninguém na rua se esmurrando. Eu não gosto de você, eu não gosto de você, vou arrancar esse dedo. Você não vê isso. Mas de repente você vê irmãos falando mal do outro, acusando o outro, criticando o outro. É como se você estivesse esmurrando o seu próprio corpo. É como se você estivesse arrancando o seu próprio dedo. Queridos, existe muita divisão na igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando vós dizeis, eu sou de Paulo, e eu de Pedro, e eu de Apolo, e eu de Cristo, não é evidente que sois carnais? Ele diz: por acaso Cristo está dividido? Queridos, rever a prioridade do reino significa entender que eu tenho que viver em comunhão com Deus e com o meu próximo. E eu só posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu estiver em comunhão com o meu próximo. Porque João, escrevendo em sua carta, ele vai dizer: como que você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o irmão que está do seu lado? Se você tem por ele ódio, amargura, se você o ataca, se você não estende a mão, se você não abençoa, se ele está passando fome, você diz: vai com Deus, mas não dá o mínimo para matar a fome dele. Como que você pode dizer que ama a Deus, se você não ama aquele próximo que está do seu lado? Rever a prioridade do reino significa entender que, estando debaixo do jugo de Jesus, eu tenho que ser submisso. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor que governa a minha vida. Significa entender que eu tenho irmãos que caminham comigo, eu tenho que ter comunhão com eles, para que eu prove que eu tenho comunhão com Deus. Mas em terceiro lugar, queridos, tomar o jugo
como uma forma de rever as prioridades do reino, significa servir, serviço, trabalho. Por que um cidadão, um agricultor, um lavrador vai até o pasto e pega um animal? Por que ele traz aquele animal para a cocheira? Por que ele prepara aquele animal com cabresto, freio e coloca sobre ele aqueles apetrechos e atrela aquele animal a uma carroça, uma charrete, a um arado? Para quê? Para ele descansar? Para ele tirar férias? Espazinho? Claro que não. O agricultor, ele faz isso para que o animal sirva. Ele coloca um arreio sobre o animal, porque ele vai usar aquele animal. Aquele animal está a serviço daquele agricultor, daquele dono, daquele que montou sobre ele. Assim também, queridos, quando eu me tornei submisso a Jesus, e eu disse: o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, e agora eu pertenço a Ele. E quando eu me dispus a caminhar com os meus irmãos em comunhão com Ele, isso significa que Jesus nos atrelou ao seu reino para servi-lo. Ele não nos chamou para sermos servidos. Não. Ele nos chamou para se servir de nós. Não é Jesus que vai nos servir, somos nós que vamos servi-lo. Ele disse: sigam o exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele diz: eu vim e dei o exemplo, eu lavei os pés, eu curei, eu libertei, e eu dei a minha vida para vocês, para que vocês vejam que o exemplo daquele que me segue não é ser servido, mas é servir. E você pergunta: como, pastor, servir ao Senhor? E aí as perguntas são: onde, quando e como? Onde servir ao Senhor? Quando servir ao Senhor? E como servir ao Senhor? E aí muitos respondem bem: onde? É na igreja. Quando? É no domingo, no culto, na escola dominical. Como? É indo, participando, cantando no coral, dando os dízimos. Legal, isso é bacana, é necessário, mas é só isso? Claro que não, claro que não. Deus não nos chamou para servi-lo sendo frequentadores de igreja. Deus não nos chamou para servi-lo cumprindo uma agenda religiosa. A agenda do reino é maior do que a agenda da religião. A agenda da religião é você frequentar o culto, é você vir na escola dominical, é você entregar o seu dízimo, é você fazer uma oferta missionária. A agenda do reino de Deus, queridos, é muito maior. Servir a Cristo, onde? Onde você estiver. Onde você estiver. Aí eu me lembro da música do Roberto Carlos: onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu diria que essa música poderia ser de Jesus Cristo. É Jesus dizendo para mim e para você: onde você estiver, não se esqueça de mim. Não esqueça que eu sou o seu Senhor. Não esqueça que eu sou o seu dono. Oh, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você tem que me servir onde você estiver. Vida cristã não é algo cheio de dicotomia, onde eu vou na igreja domingo, presto o meu culto, entrego o meu dízimo, cumpro minhas obrigações religiosas e digo: já cumpri minha agenda da semana, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, não. Quando você sai do templo, termina o programa do culto, mas o culto continua. Onde eu vou servir a Deus? Onde eu estou, na rua, no trânsito, no trabalho, no açougue, no supermercado, na padaria, na universidade, na sala de aula, no escritório, lavando roupa, lavando pratos, passando roupa, fazendo grandes negócios, dormindo, estando com a sua esposa no seu quarto, estando no seu quarto vendo televisão, assistindo uma série da Netflix. Não importa o que você está fazendo, Jesus está dizendo: onde você estiver, não se esqueça de mim. Não se esqueça que eu sou o seu Deus. Não se esqueça que você é meu servo.
Quando? O tempo todo. O tempo todo. Não é só domingo. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E depois a mesma coisa, 30 dias por mês ou 31, 365 dias do ano ou 366, todos os dias, em todos os minutos da nossa vida. Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Como? Em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você coloca a sua mão. Às vezes as pessoas pensam que para servir a Deus eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser evangelista. Para servir a Deus eu tenho que estar cantando no coral, eu tenho que estar no grupo de jovens. Não, queridos, servir a Deus é a liturgia da vida, é a liturgia da existência. Servir a Deus é entender que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço tem que ser feito para a glória de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer coisa mais simples do que comer? Quando que o grupo Concerto louvou mais a Deus? Quando estava cantando aqui ou quando estava tomando lanche? Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer. Paulo ainda diz lá em Colossenses capítulo 3, 17, quando ele vai dizer: e tudo o que fizerdes, seja com palavras, seja com ações, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças ao vosso Deus. Queridos, então, como servir ao Senhor? Com tudo aquilo que nós fazemos. Quando? Em todo o tempo. Onde você está? Você é a igreja de Cristo, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é uma agência de proclamação, você é um representante do reino. Então você tem que ser uma agência de missões, uma agência de culto, de adoração, de louvor, de exaltação. A pergunta é: isso faz parte da sua agenda? Se você fizesse uma análise da sua agenda hoje, você diria que tem vivido para servir ao Senhor? Ou você é daquele grupo de pessoas que dizem: religião, negócios à parte? Não, queridos, na vida do cristão tudo é religião, tudo é culto, tudo é para Jesus. Se você não pode fazer para a glória de Deus, não faça. Se você não pode falar para a glória de Deus, não fale. Se você não pode ir para a glória de Deus, não vá. Não faça nada que não glorifique a Deus. Não diga nada que glorifique a Deus. Não vá em nenhum lugar que não glorifique a Deus. Não pense nada que não glorifique a Deus. Porque um dia Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que fizemos, vai passar diante do tribunal de Deus. No dia do juízo, Jesus vai chegar e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram ver-me, eu era forasteiro e vocês me abrigaram. E os servos vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós fizemos tudo isto? E Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram isto a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. Pois ele vai olhar para aqueles que estão perdidos e ele vai dizer a mesma coisa: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. E eles vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós não fizemos isto? Ele diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a esses pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer para mim. Sabe por quê, queridos? Porque vida cristã só é vida cristã. Eu só sirvo a Deus quando eu sirvo o meu próximo. O serviço cristão é o serviço àquele que está do meu lado. É você ser sal para ele, é você ser luz para ele, é você ser conforto, consolo.
Nós estamos vivendo numa pandemia. Tem muitas pessoas debaixo do jugo da pandemia, do jugo do medo, do jugo do desespero, do jugo de achar que a vacina não vai chegar, com medo que vacinado ainda não fique bem. Então estão pressionados, outros estão desempregados, outros estão passando fome. Tem tantas pessoas vazias lá fora, precisando de um ombro amigo para chorar, precisando de alguém que dê uma palavra para ele, que ore com ele. O que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude? Qual a sua postura? O que está na agenda da sua vida? Onde você investe o seu tempo? Onde você investe os seus talentos? Onde você investe os seus tesouros? Onde você tem aplicado a sua vida? No seu conforto, no seu bem-estar, no seu lazer? Ou você tem procurado viver uma vida que glorifique Deus e abençoe pessoas? Revendo as prioridades do reino. Prioridade do reino, querido, é sermos de Jesus. Essa é a prioridade. A prioridade do reino é sermos crentes. Crentes de verdade. E para que isso aconteça, eu tenho que tomar sobre mim o jugo de Jesus. Ou seja, eu tenho que passar por debaixo desse jugo e dizer: Jesus, eu quero estar atrelado a esta cangalha da tua graça. Quero ter na minha cabeça esse cabresto, na minha boca este freio. Eu quero ter sobre mim toda esta cangalha. Eu quero estar atrelado a outros irmãos e viver em comunhão com Ele. E eu quero viver a minha vida para servi-lo em todo tempo, em todo lugar, com tudo aquilo que eu sou e que eu faço. E Jesus diz: quando você entender isso, compreender isso, e abrir mão dos jugos do mundo e se submeter ao meu jugo, sendo submisso, vivendo em comunhão e vivendo para servir-me, você encontrará descanso para a vossa alma. Você encontrará regozijo, você encontrará prazer, você encontrará felicidade, porque os jugos do mundo oferecem muito e não entregam nada, a não ser dor, sofrimento, decepção, a morte e as penas do inferno para todo sempre. Mas Jesus oferece a vida eterna, a vida abundante. Queridos, a maior necessidade do nosso mundo não é de remédio, não é de vacina, não é de dinheiro, não é de cultura, não é de escola, não é de educação. A maior necessidade do nosso mundo é de salvação. A grande pandemia da sociedade humana não é coronavírus. A grande pandemia da sociedade humana é pecado. Já foi falado aqui. É pecado. E o remédio para este pecado é Jesus. E o médico, o enfermeiro para levar este remédio é você. Sou eu. Somos nós. O antídoto está em nossas mãos, é a palavra de Deus, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos os profissionais da saúde do reino de Deus, que temos que ir de casa em casa, de porta em porta, em submissão a Cristo, em comunhão com os nossos irmãos, como uma resposta de serviço ao Senhor, em todo o tempo, em todo lugar, e com tudo que a gente faz, levando o antídoto que destrói o pecado, as boas novas da salvação. O Cristo que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reveja as prioridades do reino na sua vida. Reveja o que é mais importante na sua vida. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. E pode ter certeza que você encontrará descanso, conforto, sossego, paz, vida e vida em abundância. Deus nos abençoe. Amém.